Mateus respira fundo e encara Juliana com um pedido que carrega peso, culpa e urgência. Ele diz que quer ver o próprio filho. Diz que é um direito. E pede, quase em tom de súplica, que ela não sinta ciúmes de Rosana por causa disso. Juliana fica em silêncio por alguns segundos. Por dentro, o incômodo é imediato. Mas ela engole. Ela concorda. Diz que ele pode, sim, ir ver o filho. Mas avisa, firme, que então ele não reclame quando Marco Antônio aparecer para ver Aninha. Mateus fecha o semblante. Diz que não vai discutir mais nada. Só faz um último pedido. Que Juliana não receba Marco Antônio no quarto deles. Juliana concorda outra vez. Diz que levará Aninha para a sala sempre que ele aparecer. Mateus aceita, mas deixa escapar, com rancor na voz, que odeia Marco Antônio. Juliana não hesita. Responde que também odeia Rosana. Em outro ambiente, Rosana reage em choque ao saber que Mateus quer ver o próprio filho. A indignação toma conta. Ela diz que não aceita isso. Afirma que seu pai jamais permitirá. Marco Antônio questiona, com calma, se isso não seria justo. Lembra que Mateus é pai. E que esse é um direito. Rosana rebate com dureza. Diz que Mateus perdeu qualquer direito no dia em que abandonou o filho. Marco Antônio observa o rosto dela. E pergunta se, no fundo, ela tem medo de reencontrar o italiano. Rosana nega na hora. Diz que não sente mais nada por ele. Mas o olhar atrai. Marco Antônio percebe. Sabe que não é bem assim. Rosana se irrita. Acha que ele está defendendo Mateus. Marco Antônio explica que não defende ninguém. Apenas reconhece um direito. Assim como ele próprio tem o direito de ver a filha quando quiser. Rosana corta a conversa. Diz que não adianta continuar falando sobre isso. E afirma, com absoluta convicção, que seu pai jamais deixará Mateus entrar naquela casa. Marco Antônio responde apenas que ela deve esperar, porque Mateus ainda vai falar com o pai dela. Mais tarde, em um momento aparentemente leve, Tizi comenta com José que a irmã nasceu bem branquinha. José responde, com naturalidade, que ela puxou a cor do pai. Antenor entra na conversa. Diz que depois a menina escurece. Em seguida, manda os meninos terminarem o café. Eles precisam ir para a escola. Tizi se despede do tio, chama o primo. E os dois saem. Pouco depois, Naná pergunta se eles já foram. Antenor confirma. Então, o clima muda. Ele conta que ouviu uma notícia na casa comissária no dia anterior. E que não gostou nada do que ouviu. Naná se assusta. Pergunta, aflita, se vão mandá-los embora. Antenor balança a cabeça. Diz que é pior. Houve um caso de peste bubônica em Santos. Naná se desespera na hora. Lembra da peste dos ratos. Antenor acredita que a doença tenha chegado em algum navio. E afirma, sério, que se a peste se espalhar, ele vai pegar Naná, a filha e os meninos. E sair dali imediatamente. Em outro ponto da casa, Marco Antônio entrega o jornal ao pai. Pede que ele leia. Francesco pergunta do que se trata. Imagina que seja mais uma queda no preço do café. Marco Antônio esclarece. É sobre a peste bubônica. Surpreso, Francesco manda o filho insistir. Pede que leia em voz alta. À medida que entende o conteúdo, ele se espanta. Marco Antônio explica que o navio atracou no cais trazendo a peste. Que alguém desembarcou doente. Junto com os ratos. Francesco completa, apreensivo, que os ratos também desembarcaram. Marco Antônio confirma. São eles que transmitem a doença. Assustado, Francesco comenta a gravidade da peste. Diz que é muito pior do que a febre amarela, capaz de dizimar metade do mundo. Ainda assim, tenta se tranquilizar. Diz que, por enquanto, a doença está restrita a Santos. E bem longe dali. Marco Antônio suspira, inquieto. O jornal ainda aberto entre as mãos. Ele ergue o olhar, apreensivo. E pergunta, em voz baixa, quase temendo a resposta. E se os ratos subirem a serra? O que vai acontecer? Augusto tenta trazer a conversa para outro tom. Comenta sobre o presidente da República, Campos Salles. Fala da política dos governadores. Diz que, apesar da maioria dos deputados federais estar ao lado do presidente,
Ele prefere entender melhor a situação antes de tomar qualquer partido. Mas Gomercindo interrompe. Levanta a mão. Sério. Um momento. Parem tudo. Ele aponta para o jornal. O rosto tenso. Diz que acabou de ler uma notícia que o preocupa muito. Questionado, revela sem rodeios. Foi descoberto um caso de peste bubônica em Santos. Augusto se espanta. Diz que sabe perfeitamente o que é a doença. Mas duvida que algo assim tenha realmente acontecido em Santos. Até que o sogro vira o jornal. Mostra a manchete. Não há mais como negar. Leonora pede licença e entra na sala. Augusto comenta, com ironia contida, que isso é um grande azar para o presidente Campos Salles. Gomercindo pergunta por quê. Augusto explica. Se a peste voltar justamente durante o governo dele, a oposição vai cair em cima. Vai jogar toda a culpa no presidente. Gomercindo solta um comentário ácido. Diz que a culpa deveria cair sobre algum rato. Um rato qualquer que tenha desembarcado de um navio no cais de Santos. Augusto ri de leve. Observa que o sogro entende muito bem como a política funciona. Mas logo o sorriso desaparece. Ele admite. A notícia é grave. Muito preocupante. Gomercindo então se levanta. Decidido. Diz que não vai esperar o presidente discutir responsabilidades. Nem ficar parado caso a peste se espalhe como no passado. Anuncia. Firme. Ele e a família vão voltar para a fazenda. Marco Antônio concorda. Diz que sabe muito bem que não se pode brincar com aquela peste. Francesco tenta ponderar. Aponta que o jornal fala de apenas um caso. Mas logo questiona, inquieto. E se houver outros? Marco Antônio pede calma. Diz que é melhor esperar para ver o que acontece. Que ainda não há motivo para alarme. Lembra que o próprio pai havia dito isso antes. Francesco insiste. Volta a pergunta que não sai da cabeça dele. E se os ratos subirem a serra? Marco Antônio responde rápido. Diz que foi só uma força de expressão. Mas Francesco não se convence. Recorda que a peste bubônica dizimou quase metade da Europa. E se espalhou pelo mundo inteiro. Marco Antônio tenta ser racional. Ressalta que, até agora, só se conhece um único caso em Santos. Francesco retruca. A voz carregada de medo. Começa com um caso, depois vem o segundo, o terceiro. Ele para. Encara o filho. Marco Antônio pergunta, então, o que o pai pretende fazer? Francesco devolve a pergunta. Duro. Você quer ficar esperando os ratos subirem a serra, com suas pulgas, e espalharem essa maldita peste? Em outro momento, Gomercindo se aproxima de Maria. Pergunta como ela está se sentindo. Maria sorri. Diz que está ótima. Apenas acordou um pouco cansada. Mas já se sente melhor. Pede que ele não se preocupe. Gomercindo, porém, não se tranquiliza. Diz que se preocupa, sim. Explica o motivo da pergunta. Quer saber se ela teria condições de viajar até a fazenda da família. Maria estranha. Pergunta por quê. Gomercindo tenta amenizar. Diz que talvez seja apenas preocupação exagerada. Mas confessa. Há uma notícia no jornal. Uma notícia que o deixou realmente alarmado. A notícia cai como um golpe. Descobriram um caso de peste bubônica em Santos. Maria se assusta de imediato. Os olhos se arregalam. A peste, dos ratos. Gomercindo confirma com a cabeça. O tom é grave. Explica que é a doença transmitida pelas pulgas dos ratos. A mesma que matou milhões de pessoas ao longo da história. Maria observa o rosto dele. Percebe o medo, o cuidado, a urgência. Gomercindo fala com sinceridade. Diz que só quer proteger a esposa acima de tudo. Maria não hesita. A voz sai firme, decidida. Diz que irá para onde ele quiser. Gomercindo não perde tempo. Manda que ela arrume as malas. Em outro canto da casa, Marco Antônio tenta acalmar a mãe. Diz que pode ter sido apenas um caso isolado. Mas logo acrescenta, sério, que outros podem ter acontecido sem que os jornais tenham divulgado. Tudo para não alarmar a população. Janete se desespera. Pergunta o que eles vão fazer. Marco Antônio é direto. Diz que se aconteceu em Santos, amanhã pode acontecer ali também. Janete concorda.
apreensiva, mas insiste em saber qual é o plano. Marco Antônio explica. Conta que o pai acredita que a família deve sair da cidade, antes que os ratos cheguem trazendo a peste. Maria então anuncia, em voz alta: todos vão para a fazenda. Mariana aparece, confusa. Pergunta o que está acontecendo. Maria não entra em discussão. Manda que ela vá arrumar as malas se quiser ir junto. E chama também Leonora. Enquanto as duas saem, Leonora pensa em silêncio. Se pergunta, assustada, se Maria vai querer ter o filho na fazenda. Na própria cama. O medo cresce. Rosana procura o pai. Diz que Marco Antônio já contou tudo. Gomercindo pede calma. Diz para ela não se apavorar. Confirma que há pessoas morrendo. Mas ainda não ali. Nem em Santos, oficialmente. Mesmo assim, avisa. Ele e a esposa vão para a fazenda. Rosana decide na hora. Diz que vai junto. E que levará o filho. Gomercindo responde que já havia pensado nisso. Rosana comenta que devia saber. Ele completa. Pragmático. Pode até ser exagero. Mas seguro morreu de velho. Francesco comenta que houve apenas um caso em Santos. Mas admite que outros podem acontecer. Anacleto estranha o assunto. Inês explica que se trata da peste. Ele confirma que já ouviu falar da peste bubônica, mas diz não acreditar que ela chegue ao Brasil. Recorda que essa peste existiu na Sicília. Francesco rebate na hora. Diz que o sogro está atrasado 100 anos na história. Paola aparece querendo saber o que está acontecendo. Inês pede que ela volte para a cama. Paola insiste. Francesco intervém. Diz que não está acontecendo nada. A leva de volta com cuidado. Anacleto ironiza. Diz que Francesco parece o pai da menina. Inês perde a paciência. Manda que ele pare de falar besteira. Pergunta se ele queria dormir com a própria filha. Anacleto se ofende. Inês manda que ele cale a boca. Ele responde, seco, que se cala. Francesco ajeita Paola com carinho. Chama-a de amor. Paola, porém, não se convence. Pergunta sobre a história da peste que ouviu ele comentar. Francesco tenta minimizar. Diz que não há peste nenhuma. Mas Paola insiste. Afirma que ouviu claramente. Sem saída, ele explica. Diz que foi apenas uma notícia de jornal. Diante da curiosidade dela, Francesco suspira. Pede que ela não fique nervosa. Paola responde que já está nervosa. E exige que ele conte logo. Então, Francesco conta. Diz que o Jornal de Santos noticiou a morte de um homem. Por peste bubônica. A peste dos ratos. E que agora existe o temor de que ela se espalhe pelo Brasil. Paola se assusta. O susto é imediato. Quase infantil. Francesco segura a mão dela. Diz que quer levá-la para longe da cidade. Ela, e a filha deles. Paola reage na hora. Pergunta para onde eles iriam. Questiona se ele espera mesmo que ela abandone a fábrica. O silêncio pesa. Em outra mesa, o copo é servido. Hortência agradece distraída. Mateu franze a testa. Confessa que agora ficou preocupado com aquela história da peste. Amadeu tenta minimizar. Pergunta se aquilo não passa de conversa do povo. Hortência rebate sem hesitar. Diz que quando o povo fala, sempre existe um fundo de verdade. Juliana concorda. O olhar sério. Amadeu pondera. Diz que, com aquela maldita peste, é possível sim que ela tenha chegado até ali. Mateu fica apreensivo. Juliana comenta que o pai sempre dizia que a peste era causada pelos ratos. Amadeu confirma. Lembra que, na época, demoraram muito a descobrir isso. Recorda cenas duras. Diz que muitos mortos eram queimados nas ruas. Tudo para tentar impedir que a peste se espalhasse. Mateu concorda. Grave. Amadeu lamenta. Fala da quantidade absurda de gente que morreu. Juliana pergunta como a peste conseguiu chegar até ali. Amadeu balança a cabeça. Diz que não era para ter chegado. Que a peste bubônica já era considerada coisa do passado. Hortência se incomoda. Pede para mudarem de assunto. Afirma, com convicção. Não vai haver peste nenhuma. Amadeu concorda em esperar.
Diz que é melhor aguardar o que os jornais vão publicar no dia seguinte. Em outro momento, Rosana fala com Dona Janete. Diz que a mãe não está fugindo da tal peste. Conta que, quando ouviu o pai dizer que pretendia levá-la para ter o filho na maternidade de São Paulo, na ladeira de Santa Efigênia, foi ali que passou a temer as pulgas dos ratos. Janete pede que Rosana não recrimine a mãe. Mas Rosana questiona. Diz que não se conforma com o fato de a mãe ter levado Mariana e Leonora para serem suas parteiras. Janete lembra. Diz que a italiana fez o parto dela e da irmã. Pergunta se não correu tudo bem. Rosana confirma. Diz que sim, tanto com ela quanto com Angélica. Mas insiste. Questiona a idade da mãe. Janete rebate. Firme. Diz que, se fosse tão velha assim, não estaria esperando um filho do pai dela. Enquanto isso, Gomercindo comenta que estaria mais tranquilo se Rosana tivesse vindo com eles. Maria responde. Diz que a filha ficou em São Paulo, cuidando do filho com o marido. Mesmo assim, Gomercindo se mostra inquieto. Diz que estão acontecendo mais mortes por causa da peste. E que isso pode virar uma calamidade. Como no passado. Mariana tenta acalmá-lo. Pede que ele não pense no pior. Mas Gomercindo é direto. Diz que precisa considerar essa possibilidade. Leonora confessa sua apreensão. Diz que fica preocupada com Bartolo. Ele não vai gostar de saber que ela deixou a filha em São Paulo. Maria pede que Leonora não se preocupe. Garante que a moça saberá cuidar da criança, assim como cuida do próprio filho. Leonora insiste. Diz que continua inquieta. Maria então deixa escapar. Diz que acha que se arrependeu de ter vindo. Gomercindo se aproxima. Pergunta se ela não está se sentindo bem. Maria responde que está bem. E pede, com doçura, que o marido não se preocupe com ela. Rosana observa tudo. E solta, inconformada. Diz que a mãe não devia ter feito aquela viagem. E se espanta que o pai, um homem sempre tão cuidadoso, tenha permitido isso. Janete concorda. Diz, sem rodeios, que essa história de peste, que ainda nem chegou ali, e talvez nem chegue, foi só uma desculpa. A verdade é outra. A mãe de Rosana não queria ter o filho naquela maternidade de São Paulo. Rosana suspira. Diz que é exatamente isso que vem dizendo desde o começo. Janete acrescenta. Prática. Lembra que o Dr. Braulio Gomes é um médico muito conceituado. E afirma que, nas mãos dele, ela estaria muito melhor do que com aquelas duas mulheres. Rosana hesita. Pergunta sobre a vergonha. Sobre o que as pessoas vão dizer. Janete segura a aflição da filha. Pede que ela não fique assim, tão aflita. Garante que a mãe vai chegar bem à fazenda. Que terá o filho na própria cama. Como sempre quis. Rosana suspira fundo. Diz apenas que espera que assim seja. Em outro ponto, Antenor fala com Naná. A voz baixa, mas carregada. Conta que mais 2 pessoas morreram de peste. Naná se desespera. Pede que ele não diga isso. Antenor continua. Diz que comentam que a peste chegou no vapor Rei de Portugal, vindo do Porto, onde muita gente morreu. Naná pergunta, quase sem fôlego, se os ratos vieram nesse vapor. Antenor confirma. É o que estão dizendo. Apavorada, Naná propõe que eles vão embora dali. Imediatamente. Antenor balança a cabeça. Diz que não podem. Explica que foi criado um cordão sanitário. Ninguém sai sem passaporte sanitário. O pânico toma conta. Antenor acrescenta que os trens estão sendo inspecionados no alto da serra, em Ribeirão Pires. E que, em São Paulo, o governo está pagando as pessoas para matar ratos. Assustada, Naná diz que precisam dar um jeito. Sair daquela cidade. Com as crianças. Antenor responde, firme, mas inseguro. Diz que vai tentar. E repete. Vai tentar. Mais tarde, Marco Antônio traz novas informações. Diz que estão comentando que o Dr. Oswaldo Cruz veio do Rio de Janeiro, comissionado pelo governo federal por causa da peste. Conta que ontem ele se reuniu com os doutores Emílio Ribas e Adolfo Lutz, no Instituto Bacteriológico, e que hoje seguiu para Santos. Janete pergunta, apreensiva, se a situação está ficando séria. Marco Antônio confirma. Muito séria.
Explica que o Lloyd brasileiro suspendeu todas as escalas de navios no Porto de Santos. E que o governo autorizou a hospedaria de imigrantes da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, a receber os imigrantes destinados a São Paulo. Porque ninguém pode desembarcar em Santos enquanto houver peste. Rosana não pensa duas vezes. Sugere irem para a fazenda do pai. Diz que não quer ficar ali com o filho. Janete comenta que Luísa contou que trouxeram veneno para matar ratos. E que os homens do serviço sanitário fizeram uma limpeza no quintal. Marco Antônio acrescenta: isso está acontecendo em toda a cidade. Rosana insiste. Diz que quer ir embora com o filho. E quer notícias da mãe. Janete confessa. Diz que está ficando muito assustada. Rosana propõe, então, que todos vão juntos para a fazenda de seu pai. Enquanto isso, na estrada, Maria do Socorro reclama, aflita. Diz que o coche balança demais. Gomercindo pergunta o que ela está sentindo. Entre gemidos e exclamações de dor, ela responde que só queria que o trem os deixasse logo na porteira da fazenda. Leonora se assusta. Mariana pergunta o que ela sente. Maria responde, quase sem voz. Diz que está com dores horríveis. Gomercindo tenta acalmá-la. Diz que já estão em suas terras. Mas a dor aumenta. Tomada pelo sofrimento, Maria pede, desesperada, que ele mande parar o coche. Imediatamente. Gomercindo tenta acalmar Maria do Socorro. Diz que já estão em suas terras. Que falta pouco. Mas ela não consegue mais ouvir. Entre gritos de dor, desesperada, exige que ele mande parar o coche. A voz sai rasgada. O filho está prestes a nascer. Leonora e Mariana se apavoram. Reforçam o pedido, quase implorando. Gomercindo não hesita. Ordena que o coche pare imediatamente. Ao descerem, ele segura Maria. Pede calma. Ela chora. Diz que não consegue esperar até chegar em casa. Afirma, tomada pela dor, que o filho vai nascer ali mesmo, no meio do mato. Leonora tenta tranquilizá-la. Diz que vão encontrar um lugar para ela se deitar. Gomercindo tira o paletó. Manda forrar o chão. Maria se ajeita como pode. Geme. Chora. Pede ajuda. Leonora guia com cuidado. Gomercindo se afasta um pouco. As mãos trêmulas. Reza em silêncio. Pede a Deus que os ajude. Mariana chama Maria. Pede que ela se sente. Que fique quieta. Mas a dor não dá trégua. Em meio aos sons da natureza, Leonora pede que Maria se encoste melhor. Que respire. Desesperada, Maria lamenta. Diz que as dores são fortes demais. Que começaram ainda no trem. Mariana a repreende. Diz que ela deveria ter avisado antes. Maria explica, a voz embargada. Diz que só queria chegar em casa. Estar em sua cama. Que rezou por isso. Leonora suspira. Diz que não deu tempo. Mariana é dura. Afirma que ela nem deveria ter subido naquele coche. Maria repete, aflita, que só queria chegar. Leonora observa, tentando aliviar. Diz que a criança parece estar com mais pressa do que a mãe. Mariana encerra a discussão. Diz que agora não adianta reclamar, que é hora de trabalhar e trazer essa criança ao mundo. Maria entra em pânico. Pergunta como vai ser. Diz que não há água ali. De repente, um grito rompe o silêncio. Gomercindo se desespera. Clama a Deus. Maria grita outra vez. Em seguida, chora de dor. Mariana a orienta. Diz que ainda não é o momento. Pede calma. Maria continua chorando. Ofegante. Gomercindo suspira. Aflito. O som da natureza envolve tudo, interrompido apenas pelos gemidos dela. Mariana pede que Maria respire fundo, que mantenha a calma. Mas as dores continuam intensas. Um novo grito ecoa. Gomercindo leva a mão ao rosto. Diz que não vai aguentar aquilo. Leonora tenta acalmá-lo. Afirma que está tudo indo bem. Mas alerta. Elas precisam de água. Gomercindo se sobressalta. Repete, alarmado, que precisam de água. E se prepara para providenciar. Enquanto isso, em outro lugar, um homem explica a Dolores. Diz que o veneno é fabricado pelo laboratório farmacêutico do estado.
Orienta que seja espalhado por toda a casa. E também pelo quintal. Alerta com firmeza. O produto é feito com cal virgem, queijo, açúcar e arsênico. É extremamente perigoso. Pode matar pessoas. Ou animais. Dolores responde que não tem animais. Apenas ratos. Mas, de repente, se lembra. As galinhas. No galinheiro. O homem então faz a última recomendação. Diz que o veneno não deve, de forma alguma, ser colocado no galinheiro. Despede-se em seguida. E vai embora. Dolores agradece. Mas o olhar fica apreensivo. Comenta, em voz baixa, que tudo aquilo só pode ser coisa da peste. Em outro ponto, Francesco tenta acalmar o filho. Diz que se trata apenas de um caso isolado. Marco Antônio não concorda. Diz que o pai sabe muito bem o que é a peste. Lembra do passado. Recorda que, na época da febre amarela, muitos fazendeiros abandonaram suas terras. Fugiram para São Paulo, com medo dos mosquitos. Agora, diz ele, estão fazendo o caminho inverso, voltando para o interior, com medo dos ratos. Francesco insiste. Afirma que todos estão apavorados à toa. Marco Antônio rebate, firme. Diz que não é sem motivo. Houve mais mortes em Santos. E a peste já está confirmada. Francesco reconhece o perigo. Mas pondera. Diz que a peste bubônica ainda não chegou a São Paulo. Marco Antônio nega. Diz que chegou, sim. Explica que o jornal publicou o caso de uma menina que adoeceu na estação Sorocabana. Que os exames detectaram um micróbio. E a presença de bubões. Francesco se confunde com os termos. Não entende direito. Marco Antônio diz que apenas repete o que leu no jornal. E pergunta, inquieto, se devem ficar em São Paulo esperando a peste atingi-los. Francesco suspira, preocupado. Enquanto isso, longe dali, Mariana conduz o parto de Maria. A voz firme. Pede que ela faça força. Diz que está indo muito bem. Maria geme. Grita. Sofre com as dores. Pede ajuda. Manda o marido se afastar. Gomercindo, sem saber o que fazer, apenas traz água. Leonora o orienta a voltar para a estrada. Ele obedece. Atônito. Leonora e Mariana permanecem ao lado de Maria. Incentivam. Pedem que ela não pare. Que resista até o fim. Gomercindo observa de longe. Tomado pela aflição. Reza em silêncio. Teme que algo de ruim aconteça com a esposa. Os gritos de Maria cortam o ar. Ela luta. Luta para dar à luz. Mariana se anima. Diz que é agora. Que o bebê está nascendo. Maria geme mais forte. Mariana avisa. Já dá para ver a cabecinha. Leonora se junta. Pede mais força. Mais um pouco. Com o último esforço, Maria grita. O choro irrompe. O bebê nasce. E chora. Um homem se aproxima. Parabeniza Gomercindo. Ele agradece. Emocionado. O choro do bebê continua. Maria chama pelo marido. Gomercindo se aproxima, com lágrimas nos olhos. Exclama, sem acreditar. Meu Deus do céu! Ele pergunta como Maria está. Insiste em saber como ela se sente. Maria pede que Mariana mostre o bebê. Mariana apresenta a criança. Gomercindo olha. Confuso. Surpreso. Pergunta se é mesmo um filho. Leonora responde. Confirma. É um menino. Ainda emocionado, ele repete a pergunta. Como se não conseguisse acreditar. Até que Maria pede que ele veja com os próprios olhos. Mais tarde, Gomercindo confessa. Diz que nem sabe o que dizer. Maria, exausta, pede que ele não diga nada. Depois, com a voz fraca, pede apenas uma coisa. Que ele a leve para casa. Ela pergunta por Angélica. Gomercindo pede que ela não se preocupe com a filha. Que pense nela. E no bebê. Mariana intervém. Pede que ele se retire. Diz que precisam cuidar melhor de Maria e da criança. Maria murmura. Diz que precisa tomar um banho. Gomercindo afirma que vai ver onde Angélica está. Repete, mais uma vez. Que ela não se preocupe. Maria suspira fundo. Invoca Deus. E ainda se espanta por estar vivendo tudo aquilo. Mariana se aproxima.
Diz que agora ela e o filho precisam de um bom banho. Leonora tenta aliviar o clima. Brinca que Maria deve estar toda se coçando, depois de ter ficado deitada naquele chão. Ri. Maria sorri cansada. Agradece. E chama aquele chão de bendito. Mais tarde, Gomercindo permanece abalado. Em silêncio. Pensa em todo o medo que sentiu. Em ver a esposa dar à luz no meio do mato. Entre dores e incertezas. Em outro lugar, Mateu comenta que, de repente, a pensão da mãe de Hortência esvaziou. Hortência confirma. Diz que todos estão indo embora para o interior. Toninho entra na conversa. Conta que, naquele mesmo dia, um grupo de moleques invadiu os armazéns. Atrás de ratos. Diz que mataram pelo menos 40. Todos enormes. Juliana o repreende na hora. Diz que aquele não é assunto para a hora do almoço. Toninho se desculpa. Amadeu concorda. Diz que é verdade. Observa que parece que todo mundo está caçando rato na cidade. Mateu acrescenta. Diz que o governo está pagando R$ 300 por cabeça. E comenta que também anda pensando em ir atrás daqueles malditos. Juliana fica apreensiva. Diz que quer ir embora daquela cidade. Enquanto isso, Gomercindo recebe o padre Olavo. Diz que ele chegou em ótima hora. Anuncia, orgulhoso, que está diante do homem mais feliz do mundo. Entusiasmado, propõe beber todo o vinho que ainda há na casa. O padre recusa. Diz que não costuma abusar do vinho. Brinca que só bebe escondido. Na sacristia, depois da missa, Gomercindo entra na brincadeira. Diz que no altar o vinho é o sangue de Cristo. Mas na sacristia vira tentação. Olavo ri. Faz uma observação irreverente. Logo se corrige. Pede perdão pela blasfêmia. Gomercindo minimiza. Diz que estão falando de vinho, não do sangue de Cristo. O padre pondera. Diz que não devem exagerar. Mas Gomercindo não perde a chance. Propõe um brinde. Um brinde. Ao seu filho macho. Surpreso, Olavo pergunta do que ele está falando. Gomercindo revela, orgulhoso. Diz que sua mulher finalmente lhe deu o filho homem que ele sempre desejou. O padre confirma. Pergunta se é Dona Maria do Socorro. Gomercindo responde brindando outra vez. Ao filho varão. Olavo acompanha, rindo. Mais tarde, Angélica se aproxima da mãe. Diz que está muito orgulhosa dela. E do irmãozinho que ela lhe deu. Conta, sorrindo, que o pai chora de alegria. Maria pergunta se ele está feliz. Angélica confirma. Diz que ele nunca esteve tão feliz na vida. Depois, Angélica confessa. Diz que quem a preocupa é a própria mãe. Mariana a tranquiliza. Afirma que Maria está bem. Mesmo assim, Angélica pergunta sobre febre. Maria garante que está bem. Pede que a filha não se preocupe. Mariana explica. Diz que é normal a mulher ter um pouco de febre depois do parto. Maria chama Angélica. Fala com carinho. Diz, mais uma vez, que ela não deve se preocupar com a mãe. Em outro momento, Marco Antônio procura Juliana. Pergunta se ela sabe o que está acontecendo. Refere-se à peste. Deixa claro. A situação é grave. Diz que está muito preocupado com ela. E com a filha dos dois. Afirma que quer tirá-las dali. Quer protegê-las. Juliana reage. Diz que sabe da gravidade. Mas está confusa. Recusa a ideia. Diz que vai ficar ali com a menina. E pede que ele vá embora. O marido está para chegar. Marco Antônio suspira fundo. O olhar pesado. Diz que, apesar de tudo, ainda é o marido dela. E que a criança no quarto é sua filha. Juliana não recua. Responde seca. Diz que agora existe outro homem em sua vida. E insiste para que ele vá embora. Marco Antônio aceita. A voz sai baixa. Pede que ela cuide bem da filha. E deseja que Deus proteja as duas. Ele sai. Assim que a porta se fecha, Juliana comenta, aflita, que ele não quis levar a filha deles. Em outro cômodo, Rosana desabafa com Janete. Diz que tinha tudo pronto para ir para a fazenda do pai. Mas que o filho pediu que ela esperasse. Janete pondera. Diz que Marco Antônio deve saber o que está fazendo. Rosana insiste.
Diz que não quer ficar ali nem mais um minuto com o filho. Janete suspira. Comenta que o pior é que os pais de Rosana deixaram na casa a filha da italiana Leonora. Rosana responde sem hesitar. Diz que Leonora fez o parto dela e da irmã, e que a mãe confia muito nela. Janete se mostra apreensiva. Diz que não quer ser responsável por criança nenhuma, se a peste chegar àquela casa. Nesse momento, Marco Antônio entra e anuncia, firme: eles não vão mais sair de São Paulo. Rosana se espanta. Diz que quer ir para a fazenda com o filho. Marco Antônio responde sem rodeios: se for assim, que ela vá sozinha. Ele não vai. Janete demonstra medo. Fala da possibilidade da peste chegar ali. Marco Antônio tenta tranquilizá-la. Diz para não se preocupar. Afirma, com ironia amarga, que erva ruim não morre, nem com geada, nem com peste. Em outro lugar, Leonora conta a Florinda. Diz que ajudaram Maria do Socorro a dar à luz, no meio do mato, e que nasceu um belo menino. Leonora fala com fé. Diz que Deus tem a mão grande, que protege as pessoas nesta vida maldita, e que basta acreditar. Florinda se espanta. Concorda. Diz que deve ser verdade. As duas seguem caminhando e encontram Mariana. Leonora pergunta como a senhora está. Mariana responde, cansada, que a febre continua. Leonora se desespera. Mais adiante, Padre Olavo conversa com Gomercindo. Conta que reza missa desde muito jovem, desde que se ordenou. Diz, orgulhoso, que nasceu com essa vocação. Afirma que foi o melhor aluno de latim do seminário, mas reconhece que quase ninguém entende as palavras das rezas. Explica que até os coroinhas e as mulheres mais devotas da Irmandade rezam em latim, sem compreender nada, como papagaios. Gomercindo comenta, meio em tom de brincadeira, que talvez o padre devesse parar de beber vinho. Mas Olavo continua. Revela que decidiu traduzir a missa do latim para o português, para que a palavra de Deus fosse, de fato, entendida. Diz que fez isso, e que, por causa disso, perdeu a paróquia. Gomercindo se espanta. O padre se apressa em completar. Diz que faz questão de batizar o filho varão dele naquela fazenda. Em seguida, comenta com naturalidade que depois vai se livrar da batina, e pede que Gomercindo lhe sirva mais vinho. Por fim, Angélica fala com Mariana. Diz que está muito preocupada com a mãe. Mariana concorda. Afirma, séria, que aquela febre insistente não é um bom sinal. Angélica observa a mãe. Maria está prostrada, o rosto pálido, o corpo pesado. Batem à porta. Entre, ela diz, num fio de voz. Gomercindo entra. Traz no rosto a alegria que tenta manter. Diz que o padre Olavo quer conhecer o filho, quer vê-lo de perto. Mas, ao se aproximar da cama, algo muda. O sorriso some. Ele olha para Maria e pergunta, apreensivo, o que está acontecendo. Mariana responde, sem rodeios. A voz baixa, mas firme. Diz que a febre não está cedendo. O silêncio cai pesado no quarto.